Olá, eruditas e eruditos de Deus. Uma pessoa erudita é uma pessoa que ela tem um excesso de cultura e de conhecimento. E é muito interessante que o seu vocabulário, sua maneira de falar, está ligado à origem da fonte do qual ela tem esse excesso de conhecimento. Então, se você gosta de ler a palavra de Deus, gosta de se aprofundar nos ensinamentos de Deus, medita como o salmista fala de dia e de noite, então você é um erudito, uma erudita de Deus. Esse é o canal Leveza, eu sou a pastora Vânia Amaral e eu quero hoje compartilhar com você algo interessantíssimo, como tudo que se encontra na palavra de Deus. Eu quero te convidar hoje para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 23 a 38. Mas, como sempre, vamos nos resumir a 2 versículos. E hoje nós vamos nos resumir ao que abre, ao 23, e ao que fecha, ao 38. E o título desse texto é A Genealogia de Jesus Cristo. O que é genealogia? Genealogia é uma ciência que estuda toda a origem de uma pessoa, de um povo, né, de quem foi gerado, e vai buscar lá a sua origem, eu acho que no mais distante possível. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo que me postaram, que eu achei de uma beleza fantástica. Uma família de 6 gerações de mulheres. Era bem simples o vídeo, quem viu vai lembrar. Perdão. Era bem simples o vídeo, aparecia, se eu me lembro bem, ela era como uma adolescente, uma menina assim, já adolescente jovem, e aí ela falava, bom, não fala inglês, né? Então ela entrava e, digamos que ela apresentasse a mãe. Ela virava e falava, vem mamãe, ou esta é minha mãe, não sei bem o que ela dizia. Aí entrava a mãe dela, fazia a mesma coisa com a mãe, entrava a avó, e aí entrava a bisavó, e foi até a tataravó dela. Olha que coisa incrível. Então foram 6 gerações de mulheres, né? E olha que a tataravó era bem firme, ela estava na bengalinha dela, mas ela entrou bem firme, bem lúcida, bem dinâmica. E essa genealogia, nós encontramos ela na Bíblia, em vários períodos da Bíblia. O Velho Testamento tem vários períodos onde vai tendo genealogia, aí começa de Adão e vai falando que gerou fulano, gerou ciclano, gerou bertano, aí depois a gente já vê lá quando fala dos filhos de Adão, aí chega em Noé, aí fala de Abraão, de Isaac, e vai, né, nós vamos vendo essa prática de narrativa na Bíblia. Sendo que aqui nós encontramos nos evangelhos, em Mateus, no capítulo 1, e em Lucas, no capítulo 3, a genealogia de Jesus. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto, exatamente esse de Lucas, é porque todos os outros, inclusive esse de Mateus, que também fala sobre Jesus, ele começa falando da pessoa lá da origem da genealogia até aquela pessoa de quem está falando. Vamos dizer, a genealogia de Abraão. Aí começa lá de trás e vem, até chegar em Abraão. A genealogia vamos dizer lá, de Adão. Aí vai dos filhos de Adão. Então começa de Adão e vai até chegar a ele, aquela coisa toda. Essa forma
porque eu creio, a Bíblia ela é um livro escrito pela inspiração do Espírito de Deus a homens que escreveram, Moisés e os profetas e os apóstolos, né, que foram escrevendo porque o Espírito foi dizendo para eles. O Espírito de Deus agiu de uma sensibilidade maravilhosa quando falou com Lucas sobre isso, porque me parece que é a única que faz o percurso ao contrário. Eu fico emocionada com essa narrativa de Lucas em referência às origens de Jesus, né? Ele começa falando ao contrário, ele começa falando de Jesus e vai voltando no tempo. É interessante que quando você lê, né, se você quiser anotar aí nas suas anotações, para você se tornar um erudito de Deus, então você vai começar lá em Lucas, no capítulo 3, do 23 ao 38. Então, entre o 23 e o 38, tem em torno de uns 17 versículos. E essa narrativa vai contando sobre diversas pessoas. Diversas pessoas. E é interessante que quando nós vamos lendo, nós vamos observando e vai vindo à memória uma diversidade de acontecimentos. Nós vamos vendo ali momentos que cita pessoas, e aí você lembra que aquela pessoa foi presa, aí você lembra, quando fala de outra, aí você lembra, não, essa pessoa aí foi foi um líder de tribo, essa pessoa aí, ela cometeu tal erro, essa pessoa aí fez um grande feito, e aí as coisas vão acontecendo. Aí eu queria ler para você o versículo 23, o primeiro diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José e José filho de Eli. Amadas, amados, no meio da nossa história, no meio da nossa caminhada nessa vida, nós temos muitas coisas que aconteceram, coisas que a gente não lembra, e muitas das vezes nós não lembramos porque nem queremos lembrar, né? No meio de tudo, eu nasci na década de 60, a minha infância foi nos anos 60, a minha adolescência foi nos anos 70, e o início da minha juventude foi no finalzinho dos anos 70 e se decorreu aí pelos anos 80. Tanta coisa que aconteceu, tantas coisas aconteceu, né? Nem me alegro, nem festejo muito quando eu penso que eu passei a minha infância e toda a minha adolescência num período do Brasil que eu não gosto muito, nem gosto de lembrar. Então nós passamos por muitas coisas. No decorrer da história da nossa vida, nós temos ganhas e perdas. Nós ganhamos muitas coisas, perdemos, nós abrimos mão de muita coisa, nós tomamos decisões certas e decisões erradas. Nós temos momentos de festejo, mas temos momentos de tristeza, momentos de medo e momentos de coragem. E eu acho interessante que o Salmo de número 139, ele fala que não adianta tentarmos fugir da nossa história e da nossa origem, que é o nosso Deus. Porque o versículo 5 do Salmo 137 diz assim: Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Todo esse salmo do capítulo 139 vai dizer que não adianta fugir da nossa realidade. E o que me chama mais atenção em tudo isso é exatamente o final dessa genealogia ao contrário, no retrocesso.
Ele vai falando, vai citando, e o versículo 23 diz que Jesus estava iniciando o seu ministério. E ele era filho de José, e José era filho de Eli. E vai. E no 38 diz assim: Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele voltou no tempo. A genealogia de Jesus era o Deus Filho lá na frente, e o Deus Pai lá no início, lá com Adão. Nós sabemos que Adão, através de Adão, entrou o pecado no mundo. Nós sabemos que Adão, por uma escolha errada, ele perdeu a grande oportunidade de gerar uma geração saudável. Mas o amor de Deus, a paternidade de Deus, não deixou Adão para trás. Nessa genealogia, ele está dizendo para mim e para você: passe pelo que passar, você é meu filho, e eu estou aqui para trabalhar na sua vida. Muito obrigada por esse momento. Pense sobre isso, pense nisso. Dê o seu like. Fale dessa palavra para alguém. E entenda que em todos os momentos, os fáceis e os difíceis, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. E um beijo no coração.